Adeus VUCA, bem-vindo Mundo Bunny. Esse é um dos temas que eu considero mais importantes de serem tratados nos dias atuais, porque afeta a nossa vida de hoje e afeta também e afetará a nossa vida de amanhã. E principalmente quando você pensa na sua carreira ou na condução da empresa que você trabalha, é fundamental entender o contexto, porque nós gerimos uma companhia ou gerimos nossa carreira quando nós, antes de mais nada, entendemos o contexto em que nós atuamos, né? A gestão por contexto, ela é fundamental. Eu comecei a falar de VUCA aproximadamente há 15 anos, quando conheci o conceito. E realmente, a partir da pandemia, eu abandonei, porque a gente entendeu que já não estava mais no mundo VUCA. E o termo Bunny começou a aparecer, porque ele realmente é muito mais representativo daquilo que a gente tem encontrado no mercado e na sociedade como um todo. Essa sociedade, esse mercado de inúmeras grandes transformações. Tá, mas o que é VUCA exatamente? O que é Bunny? Então a expressão VUCA é um acrônimo que vem de 4 palavras em inglês, e esse acrônimo surgiu durante os anos 80, período de Guerra Fria, e dentro do exército norte-americano, para poder explicar o quê? O contexto que se vivia naquela época em que, se você se recorda, né? Se você já tinha pelo menos 10, 15 anos lá, um contexto em que nós temíamos uma terceira guerra mundial. E as empresas se apropriaram, os livros de estratégia empresarial também se apropriaram, e por isso que dentro das organizações se fala tanto de VUCA. O que é VUCA? VUCA tem a ver com o fato de que o mundo que nós vivíamos até pouco tempo atrás era um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? São as iniciais em inglês de cada uma dessas palavras. Volátil quer dizer que uma coisa que era no momento, no outro já não era, né? Como o álcool, por exemplo, que é volátil, você está com ele à mão, daqui a pouco ele some. Mundo volátil nesse sentido. Incerto porque a gente já tem a noção há pelo menos 2, 3 décadas que a incerteza faz parte da nossa vida. Todo mundo fala disso, né? A partir da pandemia, então, mais ainda. Mas esse quadro de incertezas, que não era comum até os anos 70 e até o início dos anos 80. A complexidade também no sentido de não conseguirmos com facilidade compreender a inter-relação das coisas. Tá? Complexidade pelo fato de que há muito tempo nós, por exemplo, uma pessoa que entra numa faculdade, ela não consegue saber de antemão, não sabia de antemão quais todos os passos que ela deveria seguir para ter sucesso na carreira. Tem muita coisa que poderia acontecer no meio do caminho. E a ambiguidade, porque aquilo que você não pode fazer hoje, amanhã você deve fazer. Então, um cuidado que nós aprendemos é que a gente não deveria dizer de jeito nenhum, nunca e sempre, principalmente na gestão, porque nós lidamos com essa ambiguidade, com o fato do 8 e o 80 aparecer, do preto e do branco. E a nossa mente não é preparada para a ambiguidade. Nós queremos tomar uma decisão num caminho. Quando temos que lidar com ambiguidade, às vezes nos paralisamos, não conseguimos decidir para onde ir, porque parece que os dois caminhos são perigosos e ao mesmo tempo atrativos. Então o VUCA fala disso, de volatilidade, de incerteza, de complexidade e ambiguidade. E por que mudou se parece que tudo isso ainda continua? Sim, continua, mas num nível muito maior, que é o que a gente chama de Bunny. O que é o Bunny? Também um acrônimo de 4 palavras em inglês que significam na nossa língua que esse mundo é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Por que a fragilidade? Nós estamos aqui agora acompanhando, né, a guerra da Rússia e Ucrânia, e muito rapidamente, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os preços dos combustíveis subiram absurdamente, né? Dentre outras coisas e movimentos que estão acontecendo no mundo. E nós, no Brasil, no interior do país, já fomos afetados. Por quê? O mundo está totalmente conectado. E eu estou dando esse exemplo, mas o fato da fragilidade nos leva a quê? A nos sentirmos muitas vezes incompetentes. Quando chegou a pandemia e empresas que achavam que eram as empresas extremamente competentes, dominadoras do mercado, tiveram que fechar as portas.
e de uma hora para outra seus clientes desapareceram, eles já não sabiam mais o que fazer, e um sentimento de incompetência no nível que às vezes há 20 anos não sentiam. E por que isso? Porque estamos num mundo com essa característica de muita fragilidade. Agora, o que a gente faz para lidar com a fragilidade? Calma aí que eu vou chegar lá. Uma segunda característica que é um mundo ansioso, um mundo que provoca ansiedade. E se provoca ansiedade, por quê? Porque nós não temos mais o controle das coisas. A gente toma uma determinada decisão e não sabe se aquilo vai chegar onde nós gostaríamos. Então, o medo de errar começou a ficar muito forte para a maior parte das pessoas. E até mesmo, se você conversar com médicos, sabe que, e se você andar nas ruas, você já sabe disso, o quanto de farmácias que se abrem. A profissão do futuro é psicólogo, porque as pessoas estão adoecendo por causa de um quadro, né, em que elas não sabem exatamente o que fazer, se sentem incompetentes sem o controle de suas vidas. Mas eu não tenho problema com isso. Ok, talvez você não tenha, mas a maior parte das pessoas querem uma vida em que elas sabem o que vai acontecer no dia de amanhã e esse não é o quadro. Consequentemente, a ansiedade acaba sendo um mal que as invade. Nós temos duas outras características que esse mundo é não linear. Não linear significa o quê? Não existe essa relação de causa e efeito tão clara. Antigamente, alguém dizia, por exemplo, em marketing, dizia assim, faça tal coisa que vai dar resultado. E a gente sabia que ia dar resultado. Hoje você faz aquilo e não dá resultado. Você fala, pô, mas quanto deu? E contigo não deu. Aí você faz uma outra coisa, deu errado com todo mundo e contigo dá certo. Por quê? Por que isso? Porque não é não linear. Às vezes não deu no seu tempo, porque você fez num tempo diferente daquela pessoa que foi um ano antes. Se você tivesse feito um ano antes, teria dado certo. E essas coisas a gente não consegue ver, entender com clareza. Porque junto de tudo isso, nós estamos num mundo incompreensível. Incompreensível. Se você chegar nesse momento e perguntar para 5 analistas financeiros que são considerados profissionais competentes, o que você deve fazer com o seu dinheiro? Você tem um dinheiro no banco e não sabe se coloca em imóveis, se investe no mercado financeiro e em que investe no mercado financeiro, se abre uma empresa, se amplia o seu negócio, bem, possivelmente você vai ouvir 5 recomendações diferentes, porque no fundo nenhum deles sabe. Eles têm hipóteses. E às vezes, depois de conversar com essas 5 pessoas, você se sente mais perdido ainda, porque é difícil compreender o que está acontecendo no mundo. É difícil ter o domínio da situação. Então, o Bunny é esse composto de um mundo frágil, de um mundo ansioso, não linear e incompreensível, que é um mundo muito mais pesado do que o VUCA. O VUCA era o desafio 1.0, esse é o 2.0. Eu não sei se vem o 3.0, mas só esse aqui é suficiente para tirar parte dos nossos cabelos, sim. Tá, daí vem a pergunta, né? O que a gente aprendeu até o momento para lidar com o mundo Bunny? Nós aprendemos que existem algumas estratégias. Só que, como o Bunny surgiu em 2018, essa clareza veio agora com a pandemia e ainda estamos entendendo, né? Estamos na fase de aprendizado. Até esse instante, a gente sabe que para lidar com o mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, é necessário usar 4 estratégias. Quando você se sente frágil, procura se adaptar. Não fique lamentando que você não compreendeu as coisas antes. Não fique lamentando que não é como era até pouco tempo atrás. Se adapta à situação simplesmente. Olha, mudei. Se você tiver essa objetividade, vai ser muito mais fácil lidar com a fragilidade, porque a fragilidade vai vir amanhã, depois de amanhã, mais adiante, você vai ter que lidar com a fragilidade ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos. É parte hoje da nossa identidade? Não, mas precisa ser. Nós precisamos incorporar isso. Como a criançada, os pequenininhos, já têm incorporado. Se o mundo é ansioso, então nós temos que aprender a relaxar. A gente tem que aprender a conseguir dormir à noite, mesmo sabendo que amanhã o dia vai ser aquele perereco, que vai ser aquele apuro. Porque se você não aprender isso, vai chegar uma hora que você vai ter que começar a tomar remédio controlado de pressão, você pode ter um ataque cardíaco, você pode adoecer literalmente, porque a ansiedade é o mal do século, como se fala já há um bom tempo. E não dá para dizer
que quem afirma isso está incorreto. Uma terceira característica é ser não linear, né, esse mundo, o nosso contexto. Então nós temos que nos atentar aos padrões. Existem padrões. Quando te acontece alguma coisa, monta um mapa mental e se você refletir profundamente, começar a fazer esse exercício de raciocínio analítico, você vai ver que existe sim um padrão das coisas. Um padrão que ainda não é visível, mas pode se tornar se você não ficar simplesmente lamentando essa não linearidade do mundo, esse fato de que causa e efeito nem sempre são tão correlacionados. E, por fim, se o mundo é incompreensível, a gente tem que fazer um esforço de ligar os pontos. E como que a gente liga os pontos? Sim, buscando especialistas, como eu falava com os analistas financeiros, mas não esperando as respostas dos especialistas, buscando sim subsídios, para que você mesmo tome as decisões. Nós temos que buscar pessoas competentes, nós temos que tentar enxergar o que está acontecendo, mas nós mesmos ligarmos os pontos. Quando você confia que o outro ligou os pontos bem, sem fazer isso, você está dando um tiro no escuro e às vezes arriscando demais a sua carreira, o seu trabalho, a sua empresa, a sua vida. Isso é ruim demais no mundo Bunny. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa aqui seus comentários, curta o nosso vídeo de hoje. Também, se é a primeira vez está aqui, por que não inscrever no canal? Semanalmente eu estou trazendo uma série de conteúdos aí sobre gestão, liderança e carreira. Por hoje é só, ótima semana para você, logo estou de volta.